Eu gostaria de começar fazendo uma reclamação com o presidente da mesa. O presidente foi muito gentil ao dizer várias das minhas titulações, mas uma coisa, creio eu, passou desapercebida. E é a titulação da qual eu mais orgulho. Eu sou advogado. Eu sou advogado e bato no peito. Títulos que tive, livros que escrevi, são somente para me aperfeiçoar na profissão. Eu falo isso com muito orgulho. E eu faço questão de dizer isso aqui, na Casa da Advocacia, porque nós estamos num momento histórico em que a nossa profissão é atacada como nunca antes foi na história. E tudo isso em nome de probidade, tudo isso em nome da moralidade, como se os advogados fossem o grande mal do país. Eu peço desculpas, mas uma coisa é preciso ser notada. Em qualquer regime de exceção, sempre teve um policial para prender, sempre teve alguém para acusar, sempre teve alguém para condenar, e sempre teve alguém para defender, e esse alguém foram os advogados. Eu faço questão de dizer isso porque eu ando cansado de que, quando todo mundo agora virou conhecedor de direito, e de que sempre que eu procuro defender uma tese jurídica, as pessoas, isso aí é coisa de advogado mesmo, que quer deixar os corruptos fora da cadeia. Então, eu faço questão de dizer que sou advogado e procuro exercer minha profissão como Couturi dizia, exerça a sua profissão de modo a que um dia, quando teu filho te perguntar o que você deseja, pai, o que eu quero fazer na minha vida, que profissão eu devo seguir, você possa olhar nos olhos dele e dizer, filho, vá ser advogado. É assim que exerço minha profissão. Por que eu começo com esse discurso desse jeito? É porque, em matéria de improbidade, inverteu-se a presunção de inocência. Todos são culpados até prova em contrário. Os casos são absurdos. Teve um advogado que passou um fax da repartição pública na qual eu trabalhava, foi processado por improbidade. Teve um cidadão que fez uma postagem no Facebook, no horário de expediente, foi processado por improbidade. Outro servidor assinou como testemunha um contrato. Foi processado por assinar como testemunha em contrato. Eu tenho o caso de um servidor que foi processado por trabalhar em um cargo inexistente. Olha, mas espera aí, como assim trabalhar no um cargo inexistente? O que acontecia o seguinte, né, diversas pessoas exerciam aquele cargo, mas o cargo não estava previsto em lei. Mas ninguém sabia disso, o cargo era exercido há 10 anos já. E o cidadão foi processado por trabalhar no cargo inexistente, pedindo para se devolver o dinheiro, né, tendo efetivamente trabalhado. Teve um prefeito que foi processado por publicidade indevida, por ter a foto dele nos órgãos públicos municipais. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu ouço o doutor Samuel dizer que o Ministério Público de Santa Catarina está aqui começando a se pautar por não se preocupar em punir, por intermédio de ações de improbidade, meras irregularidades. E eu tenho certeza disso, doutor Samuel, porque eu lhe conheço e todas as exposições que vi do doutor Samuel sempre foram de um equilíbrio, de uma seriedade ímpar. E lhe peço desculpas até pelo meu desabafo, mas é que essa presunção, né, de boa-fé que foi invertida, né, essa presunção de inocência que foi invertida, na minha vida profissional, se inverteu até mesmo em relação aos advogados. Eu, recentemente, depois de 25 anos de advocacia, ao tentar conversar com um juiz sobre um processo de improbidade, não fui recebido
não pelo juiz. Que isso a gente até se acostuma. Eu não fui recebido pela assessoria do juiz. Advogado de 25 anos de carreira. Nunca me senti tão humilhado na minha vida. Inverteu-se a presunção de inocência até mesmo do advogado. E eu queria perguntar para vocês, alguém é ímprobo sem querer, por um acaso? Tem alguém que sem querer comete uma desonestidadezinha? Eu digo isso porque se você olhar a lei de improbidade, gente, tudo é improbidade se você olhar a lei em abstrato. Vocês querem ver? Imaginem um cidadão motorista público, eu sempre gosto de dar esse exemplo, quem já ouviu palestra minha já ouviu esse exemplo. Dirigindo um carro, não presta atenção, fura o sinal vermelho e bate o carro. Né? Ora, houve uma ilegalidade, furou o sinal vermelho, bateu o carro, causou dano ao erário, improbidade, modalidade do artigo 10, improbidade culposa por dano ao erário. Agora vamos imaginar que não tenha batido o carro, mas que esse servidor, esse motorista, né, com o carro público, ele então desejasse, estou atrasado, vou atravessar o sinal vermelho, estou vendo que não vem ninguém. Também improbidade. Por quê? Porque afrontou a lei, princípio da legalidade, improbidade no artigo 11. Então tudo é improbidade se você não interpretar a lei de improbidade a contento. Em matéria específica de licitação e contratos, a lei de improbidade, em matéria específica de licitação e contratos, prevê dois tipos no artigo 10, que são improbidade que causa dano ao erário e que prevê a modalidade dolosa ou culposa. Esses dois dispositivos, o primeiro deles é frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Isso é o inciso 8º do artigo 10. E o inciso 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas em lei. Ou seja, ofendeu a legalidade num processo licitatório, né, celebrou um contrato sem observar as formalidades previstas em lei, é improbidade, ainda que isto tenha sido feito culposamente, segundo a lei de improbidade. Agora eu queria lançar uma pergunta. Quais de vocês aqui trabalham com mandados de segurança? Quais de vocês aqui já ingressaram com mandados de segurança em matéria de licitações, por exemplo? Né? Pois é. Quantas vezes vocês já tiveram êxito nesses mandados de segurança? Certamente foram várias. Pois bem, se vocês têm êxito no mandado de segurança, isso significa o quê? Que tem algo errado. Se tem algo errado, foi uma ilegalidade. Se foi uma ilegalidade e pode ilegalidade culposa, então a autoridade que perdeu o mandado de segurança em matéria de licitação é ímproba. Olha. Ou seja, qualquer erro do servidor público, se não se tomar cuidado, vira improbidade. Colocar uma exigência indevida, descrever mal o objeto, conceber mal o projeto, técnica e preço, então, nem se fale. Né? E assim, eu gostei muito da fala do Dr. Samuel. O Dr. Samuel fez uma observação muito pertinente, que ele disse o seguinte: quem pede não elabora o edital, quem elabora não licita, quem licita não é quem contrata não é quem recebe não é quem paga, e quem paga não é quem usa. O problema é que na hora de processar, coloca-se todo mundo na vala comum. A comissão de licitação, se por um acaso quem recebe agiu errado, está junto no rolo. Se processa todo mundo, coloca todo mundo na mesma vala. Não se tem essa noção de que o processo licitatório ele é separado e que muitas vezes são pessoas diferentes que fazem as diferentes parcelas do processo licitatório. Se já é assim na licitação, vocês imaginem, então, no caso de dispensa.
né, no caso de dispensa e de inexigibilidade de licitação, embora a lei de improbidade só fale na dispensa. Imaginem isso no caso de dispensa e inexigibilidade. Vejam que o doutor Rodrigo apontou que, em certas hipóteses, é até mais caro fazer a licitação. Pois bem, nessa hipótese, se for mais caro fazer a licitação, e o cidadão faz a licitação, desculpem, mas é improbidade. É improbidade também, pois ele está usando a opção pior, né? Está escolhendo a opção pior e está gastando mais dinheiro público do que deveria gastar. Então, as hipóteses de dispensa e de improbidade, praticamente, olha, todas elas têm sido não apenas objeto de investigação, mas, em sua grande maioria, objeto de ações de improbidade, apesar de existirem pareceres jurídicos e não pareceres jurídicos, e nisso eu concordo com a doutora Sabrina, quando mencionou que o sujeito dá um parecer de uma linha, não é um parecer, né? Mas pareceres devidamente fundamentados, e o agente público é processado apesar da existência desse parecer, porque se entende que esses pareceres não são vinculantes. Pois bem, eu vou sair agora um pouco do direito público e vou para o direito privado, que eu não advogo para a administração pública, eu só advogo contra a administração pública. É verdade, gente, é verdade. Eu advogo contra a administração pública por causa da minha visão de mundo. A minha visão de mundo é a seguinte: o Estado tem que diminuir. Eu tenho essa visão de mundo. O direito público, ele visa limitar o Estado. Quando eu falo diminuir, não é necessariamente de tamanho, mas é diminuir no sentido, o Estado tem que ser limitado. O direito público tem que limitar o Estado. Quando os clientes me perguntam se eles podem fazer alguma coisa, eles querem saber se podem fazer ou não. E se eu digo para eles, não façam, a maior parte deles não faz. Se houver um parecer jurídico de uma procuradoria dizendo é proibido fazer dispensa ou inexigibilidade nesse caso, podem ter certeza que o prefeito não vai fazer. Em que isso afeta as pessoas, né? O problema são os danos colaterais, porque as pessoas não se preocupam com isso até que o dedo acusador seja apontado para você. No dia que você recebe o dedo acusador, aí você começa a se preocupar. Por quê? Porque uma ação de improbidade, ela pode gerar a indisponibilidade do patrimônio de um servidor público até o fim de um processo. E já existe até mesmo julgamento em recursos repetitivos do STJ de que não existe nem mesmo necessidade de periculum in mora para você tornar indisponíveis bens de acusados em improbidade. A pessoa fica 10, 15 anos. Imagine, servidores públicos lidam com patrimônio, com valores de contratação altíssimos. E normalmente se coloca como valor da ação o valor total do contrato. E o valor do contrato é de milhões. Então bloqueia-se patrimônio de milhões durante bastante tempo. E tudo isso sem periculum in mora, com base num princípio que, na minha opinião, é inventado, não existe, né, que é o princípio do non indubio pro societate. E essa lei, na verdade, a lei de improbidade, ela é uma lei infeliz, porque ela já tem um nome infamante, né? O nome é infamante, parece até que é melhor ser acusado de criminoso do que ímprobo, eu não sei, parece que a palavra ímprobo guarda uma carga mais forte. O que procurar fazer para combater isso? Bom, em primeiro lugar, o professor Juarez Freitas falou ontem que é preciso reduzir o grau de desconfiança. E é preciso reduzir o grau de desconfiança. E eu acho que isso vai de encontro ao que a doutora Sabrina, o que o doutor Samuel falaram hoje também, porque o Ministério Público e o Judiciário não confiam no servidor público, mas o servidor público também não confia no Ministério Público e no Judiciário. Ele tem medo de perguntar. Ele tem medo de perguntar, porque às vezes a dúvida só surgiu depois que ele já fez algo errado. E surgiu no momento em que ele vai fazer pela segunda vez aquele algo errado.
Então, é preciso reduzir o grau de desconfiança, partir do pressuposto de que agentes públicos trabalham, e trabalham muito, de que são pessoas efetivamente honestas. O segundo ponto diz respeito à improbidade culposa. Isso é uma tese que eu defendo em meu livro sobre improbidade, defendo em artigos, de que a modalidade culposa prevista no artigo 10 é inconstitucional. E ela é inconstitucional porque ela de um modo simples, ela ofende o aspecto material da hipótese de incidência da norma criada pela Constituição Federal. Né? Estou usando uma terminologia de direito tributário. O que acontece? Quando a Constituição seleciona alguns vocábulos, ela seleciona aqueles vocábulos pensando no sentido que eles possuem. Improbidade administrativa não existia como categoria no ordenamento jurídico antes da Constituição de 88. Então é seguro que quando o Constituinte colocou dentro do ordenamento jurídico a palavra improbidade administrativa, ou melhor, o Instituto Improbidade Administrativa, que ele o colocou ali com a palavra improbidade, ou seja, de acordo com o conceito corrente da palavra improbidade. Vocês podem olhar no léxico que improbidade sempre envolve desonestidade. E podem ter certeza que se vocês perguntarem para qualquer um na rua o que é uma pessoa ímproba, vocês vão ouvir sempre desonesto. Ou seja, a improbidade culposa prevista no artigo 10 não está dentro da matriz constitucional, está fora dessa matriz constitucional. E o terceiro ponto é que, na minha visão, e também já escrevi sobre isso em livros, em artigos, os princípios e garantias do direito penal se aplicam à interpretação da lei de improbidade. Eles são estudados pelo direito penal, mas pertencem à teoria geral do direito. Então, na hora que se interpreta a lei de improbidade, você tem que presumir a inocência, né? Ou seja, in dubio pro réu. Você tem que ter em mente a proporcionalidade da pena, non bis in idem, contraditório, ampla defesa, mas não com o conteúdo do processo civil, com todos os direitos e garantias inerentes a um processo penal. Por quê? Porque não existe diferença ontológica entre as punições. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte. Obviamente, nós não poderíamos viver num país onde existe uma corruptocracia. Mas também temos que fugir do extremo oposto, que é a corruptofobia. Porque além desses casos noticiados na televisão, que todos vemos e que são realmente escandalosos, há pessoas sendo processadas e tendo a sua vida destroçada por um excesso de positivismo, de punitivismo. E eu digo isso principalmente porque eu normalmente defendo servidores públicos. Eu não defendo políticos normalmente. Normalmente os meus clientes são servidores públicos, que estão tendo a vida destroçada por um excesso de punitivismo. E é por isso que eu venho aqui denunciar, e venho denunciando o que ocorre em palestras, artigos, livros, para verificar se eu consigo criar uma onda que combata esse verdadeiro tsunami de moralidade. E eu digo que é um tsunami porque ele faz terra arrasada por onde passa. Ele não está atingindo apenas aqueles que praticaram atos desonestos, mas afeta também pessoas que erraram. E errar, todos erram. O brasileiro ele tem um pensamento engraçado, ele acredita em dois direitos, o direito para ele e o direito para os outros. O direito para ele é benéfico, o para os outros é o mais pesado possível. Né? E quando ele pensa nisso, o brasileiro não sabe, mas ele pensa isso fundado em Montesquieu. Porque Montesquieu dizia que é fácil regulamentar com leis o que se deve aos outros, mas difícil é regulamentar o que se deve a si próprio. Rui Barbosa dizia que as leis que não protegem o seu adversário também não podem te proteger. E há ainda um ditado de advogados que diz o seguinte: olha, quando a lei estiver contra nós, vamos argumentar os fatos. Quando os fatos estiverem contra nós, vamos argumentar a lei. Quando a lei e os fatos estiverem contra nós, vamos usar princípios. Quando a lei, os fatos e os princípios estiverem contra nós,
vamos procurar outro advogado. Né? O problema, gente, é que atualmente não importa se a lei, os fatos, os princípios estão a seu favor. Se for denúncia por improbidade administrativa, você corre o risco de ser condenado. E sabe, doutor Samuel, o senhor fez uma observação de que, numa certa situação, seria melhor estar no polo da defesa, diante da possibilidade de improcedência, né, do que do polo da acusação. Doutor Samuel, nunca é melhor estar no polo da defesa, porque se você está no polo da defesa, é você que está sendo acusado. Enquanto o acusador não tem consequência nenhuma. Ele não recebe nem ônus de sucumbência se perder o processo. Nunca é melhor estar no polo da acusação, aliás, da defesa. Eu gostaria ainda de fazer uma pergunta para vocês, e vejam, eu tenho uma profunda admiração pelo doutor Sérgio Moro. Eu acho uma pessoa honestíssima, embora discorde de algumas atitudes. Tive oportunidade de conhecê-lo quando foi juiz em Joinville. Mas nós temos o doutor Sérgio Moro e nós temos o doutor Alexandre Rosa, aqui de Florianópolis, que tem visões completamente opostas do direito. Eu queria perguntar a vocês, se vocês fossem inocentes, por quem vocês gostariam de ser julgados? Pelo doutor Sérgio Moro ou pelo doutor Alexandre? Vocês, eu não sei, eu queria o Alexandre. Mas com toda certeza. Opa, se vocês sendo inocentes preferem o Alexandre, tem algum problema. Tem algo errado. Porque o inocente não deveria temer a nada. Sabe, gente, não se pode responsabilizar a qualquer custo, porque quando isso se faz, o Estado de Direito cede lugar ao arbítrio. E a história mostra onde nós podemos chegar. As garantias constitucionais, elas não surgiram por acaso. Garantias constitucionais são frutos de séculos de combate por esses direitos, por essas garantias. E essas garantias são justamente contra esse Estado, que não é o Estado da administração. É o Estado da administração, é o Estado legislador, é o Estado juiz também. Sabe, gente, é nessas horas que eu lembro um ditado que o meu avô dizia, quando se começa a flexibilizar esses direitos e garantias individuais do modo como o nosso Supremo Tribunal Federal tem feito, e eu acho até tem feito de modo covarde. Nunca derrube uma cerca sem saber por que ela foi colocada. Porque pode ser que tenha um touro bravo ali atrás. Deus queira que todas essas cercas que já foram derrubadas de direitos e garantias individuais não façam com que um touro bravo se encaminhe na direção de cada um de nós. Muito obrigado.